Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um YELI Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso YELI Flash começa com um artigo do Juliano Oliveira sobre protecionismo, que é um dos temas que o Instituto Liberal sempre teve por missão combater. O artigo é Protecionismo, uma lição de Frédéric Bastiat aos nossos parlamentares e a seus empresários prediletos. É importante observar esse complemento a seus empresários prediletos, porque muita gente acredita que o liberalismo seja a favor dos empresários, né? É uma ideologia criada para beneficiar os poderosos empresários. Quando muitas vezes os poderosos empresários só o são, não porque efetivamente sejam bem-sucedidos no seu empreendimento, mas porque recebem a acolhida dos seus parceiros indevidos dentro da máquina pública, porque recebem vantagens, recebem privilégios, sobretudo através das regulações, que impedem a entrada de competidores interessantes e favorecem então aqueles que já se estabeleceram em um determinado mercado. E aí o Juliano Oliveira usa uma imagem, uma analogia feita pelo Bastiat, que eu não vou descrever em detalhes aqui, quem quiser, estiver interessado em ver a analogia, se reporte ao artigo. Mas basicamente o que se diz é que há um grande equívoco, um grande prejuízo à sociedade quando o Estado resolve privilegiar através dos impostos, resolve privilegiar as exportações e combater as importações com o pretexto de tentar proteger a produção nacional, proteger os empresários nacionais. Em consequência disso, em nome do bem-estar dos poderosos empresários ligados aos políticos, em nome disso o consumidor acaba precisando pagar mais caro por um determinado produto que poderia ser mais barato vindo do exterior. Então é preciso que o liberal consciente informe a população que ao defender essa forma de conduta, né, os demagogos, os políticos estão na verdade fazendo com que o bolso das pessoas, o bolso do cidadão pese mais, com que pague mais caro para financiar uma elite empresarial bem conectada com a elite política. Na contramão dessa mentalidade estatizante, protecionista, vem o reconhecimento por uma boa parcela da população da necessidade de uma reforma da Previdência. E é sobre a reforma da Previdência, os acontecimentos políticos que se sucederam à sua votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, que foi uma das grandes notícias da semana passada, que nós tratamos, o artigo é de minha autoria, no texto Infeliz Epílogo de uma Grande Vitória. A grande vitória não preciso dizer qual é, a aprovação da reforma em primeiro turno com 379 votos, 2 a mais do que os votos que foram necessários para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que comprova que existe ali por trás um certo nível de consenso, de aceitação dentro da sociedade, refletindo-se de algum modo na classe política da necessidade que essa reforma aconteça. As pessoas foram às ruas, manifestaram isso, né, e os políticos, em algum nível, se sensibilizaram e entenderam que a economia precisa que esta reforma seja aprovada. No entanto, tão logo esta aprovação se deu, houve acontecimentos dentro do próprio governo Bolsonaro, que é o governo fiador dessa reforma no momento, que eu achei por bem criticar e muita gente também achou por bem criticar. O primeiro deles, ao qual não dou tanta atenção no artigo, mas que eu não deixo de criticar e não concordo com essa atitude, não acho correta, não acho adequada, é a intenção repetida e frisada pelo presidente nos últimos dias de nomear o seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, para embaixador nos Estados Unidos. Não acho correto, não acho adequado, não acho que Eduardo tem temperamento para ser embaixador, né? Se essa decisão for tomada pelo presidente e o Senado acolher a nomeação, também não há, a princípio, uma ilegalidade. Mas, embora isso seja discutido nos meios jurídicos, mas que não é legal, não é. Mas o grande destaque da minha crítica não foi esse. Foi o desdobramento da votação da reforma. Quando políticos, inclusive do partido do presidente, e com o apoio do presidente, porque o presidente se manifestou nesse sentido publicamente alguns dias antes, semanas antes, na verdade, acho que no último dia 4, né? Ele se manifestou publicamente sobre isso, no sentido de privilegiar categorias profissionais na reforma.
Primeiro os policiais, o PSL votou em peso a favor de privilégios para policiais, e depois professores, porque a esquerda ia querer privilegiar também a categoria que ela gosta de usar como argumento, como bandeira quase todo o tempo. Nada contra o reconhecimento de que os policiais, especificamente, têm uma carreira muito estressante, muito perigosa e diferente das outras. Mas também existem atividades no ramo policial que podem ser exercidas sem ir a campo. Que os policiais mais velhos fossem levados para essas atividades e saíssem das atividades de risco. Mas não que eles tenham uma aposentadoria, na reforma previdenciária eles sejam privilegiados com 10, 12 anos mais cedo do que todo o restante. O que isso leva a pensar, e com razão? Que houve a cessão, né, o pessoal acabou se entregando a uma pressão corporativista. E isso macula o discurso correto da reforma de que ela não é para criar privilégios, e sim para combater privilégios. É uma pena que esse tipo de equívoco tenha acontecido, mas mesmo assim a reforma da Previdência é uma vitória, mas é preciso que ela se confirme agora na votação em segundo turno e depois no Senado Federal. Os próximos passos estaremos nós aqui acompanhando. Agora, voltando aos problemas, numa direção contrária ao que disse o primeiro artigo sobre o protecionismo, no sentido de impedir a entrada, desprestigiar a importação, agora a gente tem um produtor rural, advogado e membro do movimento Brasil Verde e Amarelo, o Jefferson da Rocha, falando sobre uma supertributação de exportações para atacar um setor da economia brasileira, justamente o setor do agronegócio, o setor agropecuário, que é o artigo taxar exportações é inaceitável. O nosso Jefferson está denunciando no seu artigo que houve uma manobra, uma tentativa de políticos de esquerda de tentar implementar dentro da reforma da Previdência um aumento de impostos sobre as exportações do agronegócio. Seria um absurdo para a nossa economia. Punir, castigar as exportações do setor que responde, como ele aponta, por mais de 30% do PIB, por mais de 40% do superávit da balança comercial, que só é superavitária por conta do agro, por conta do setor agro, e que gera mais de 20 milhões de empregos. Essa agenda seria desastrosa, né? Uma agenda que já é defendida e replicada por socialistas em outros países e que nós não podemos acolher aqui no nosso Brasil, né? Da hipocrisia dos agressores do agro, dos que acham que o agronegócio é o grande vilão do Brasil, com esse desprezo pelo sucesso que eles têm, né? Nós temos agora um artigo sobre a moda dos chamados ecochatos, né? Aquele pessoal que entra em histeria por causa do meio ambiente e que acolhe qualquer modismo que vem pela frente como sendo a salvação da natureza e do planeta Terra. No artigo do João Luiz Mauad, veículos elétricos podem não ser assim tão ecologicamente corretos quanto se imagina. É um artigo refletindo sobre a puxação de saco dos veículos elétricos, que seriam veículos mais limpos, que vão revolucionar, né, revolucionar os transportes, revolucionar a tecnologia. Mas o Mauad aponta que também a eletricidade desses veículos depende de fontes, como a queima de petróleo, de carvão ou a fissão nuclear. E a maior parte do mundo ainda faz a sua energia, inclusive elétrica, derivar da queima de combustíveis fósseis. Então, forçar certos usos tecnológicos com essa suposta agenda do meio ambiente, geralmente por meio de recursos antiliberais, de imposições estatais, de regulamentos que são impostos pelo Estado, não parece, à luz desta observação, no caso em específico, um caminho tão razoável assim, ao menos não como acreditam, ou tanto quanto acreditam, alguns dos famigerados militantes verdes. Ainda sobre hipocrisia, tem um artigo que tem hipocrisia no título. Nosso campeão do IL Flash passado, Sérgio Alves de Oliveira, traz um novo artigo, agora também sobre as esquerdas brasileiras. A hipocrisia anda solta na esquerda. Esse artigo, eu posso resumi-lo na pergunta que ele faz. Não precisa dizer muita coisa, é só resumi-lo na pergunta que ele faz logo ao começo do texto. O que aconteceria se as nossas esquerdas, nossos petistas principalmente, né, que jogam todos os seus dardos contra a Operação Lava Jato, contra Sérgio Moro, e que entraram em frenesi, em animação profunda com os vazamentos ilegais do The Intercept, do nosso Greenwald,
que tentam mostrar que houve conluios, houve condutas ilegais, ilegítimas dos nossos juristas e procuradores da Lava Jato. O que aconteceria se esses vazamentos fossem dos investigados? Se esses vazamentos fossem dos julgados, fossem dos petistas, dos políticos condenados, investigados pela Lava Jato? Se esses vazamentos fossem dessas pessoas e fossem usados, ou se quisesse usá-los, para incrementar ou para definir as suas penas? O que diriam esses nossos senhores, esses nossos ilustres militantes da blogosfera petista? Eis a questão que fica no ar. Será que continuariam achando que vale tudo? Que é para aceitar e assinar embaixo, independentemente das fontes? Bem, voltando à reforma, nós temos um artigo do Pedro Henrique Alves. Reforma de Maia é uma ova, a reforma é do povo. O autor critica um certo sensacionalismo que alguns setores fizeram, enaltecendo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que derramou lágrimas na sessão de votação da Previdência, dizendo que a casa se afirmou, etc, etc, né? Como sendo ele o grande herói, o grande realizador desta reforma. Ao mesmo tempo, porém, o Pedro Henrique não deixa de criticar aqueles que acham que Bolsonaro, o presidente, o mito, né, fez uma mágica e a reforma passou em primeiro turno. É bom frisar sempre que às vezes a gente se deixa empolgar, mas foi o primeiro turno, a gente ainda tem mais aventura pela frente ainda. Que fez uma mágica e a reforma saiu. Na verdade, uma reforma como essa é uma construção de todas as forças políticas envolvidas. O Legislativo participa, o governo participa, o governo é fiador, o governo fez o trabalho técnico de montagem da reforma e o Legislativo participa da sua articulação, da sua tramitação, da sua aprovação. Então, por mais que haja atritos e por mais que se queira puxar a sardinha para um lado ou para o outro, todos participam da construção dessa reforma. Não há como ser diferente. Faz parte do nosso sistema político. Mas o Pedro quer, no seu artigo, enfatizar o povo, participação popular. E as pessoas, muito mais do que antigamente, e mais do que em qualquer outro país que a gente consiga pensar nesse momento, para muita gente o que acontece no Brasil é inacreditável, as pessoas entenderam, muita gente entendeu que a reforma é necessária. E se não fosse por isso, não teria tido essa aprovação tão acachapante em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Nós fechamos o nosso IL Flash de hoje com um pouco de história. No dia 9 de julho, nós comemoramos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932. E é sobre isso o artigo do João Luiz Mauad, Revolução Constitucionalista de 1932. A história do Brasil poderia ser diferente. Para quem não sabe, a Revolução Constitucionalista foi uma cobrança dos paulistas de que Getúlio Vargas, empossado no governo provisório após a Revolução de 30, convocasse uma Assembleia Constituinte, para que o país voltasse a ter Constituição. Nós já estávamos há 2 anos no Brasil com um governo autoritário, discricionário, sem leis, sem regras, e os paulistas se revoltaram contra isso. Isso foi uma demanda sumamente liberal dos paulistas, e que por isso merece o aplauso dos Mauad e merece o nosso aplauso também. Muita gente vem com o argumento, mas foi a elite paulista da República Velha, que foi derrubada pelo Vargas, que resolveu protestar. Mas havia também, na Revolução Constitucionalista, a participação de membros da elite paulista, ok? Mas que apoiaram a Revolução de 30. Então não era a elite da República Velha descontente, não. Era a sociedade de São Paulo como um todo que se revoltava contra a tirania varguista. Eu tenho uma pequena ponderação, uma pequena discordância em relação ao Mauad no artigo dele, quando ele ataca muito duramente a Revolução de 30, sendo que eu acho compreensível que, dada a resistência da elite política da República Velha de abrir o seu sistema político numa fase de ascensão das classes médias urbanas, era compreensível que houvesse uma revolta para quebrar aquele sistema, que não era um sistema limpo, um sistema honesto, o sistema da República Velha. Mas, de qualquer modo, não se justifica o autoritarismo, a tirania de Getúlio Vargas, e qualquer liberal que se preze, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, deve reconhecer a Revolução Constitucionalista como um momento importante, um momento nobre da nossa sociedade, um momento importante da história do Brasil. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.